O André Brasil é professor do Departamento de Comunicação da UFMG, onde faz pesquisas em cinema com atenção à produção de filmes por diretores e coletivos indígenas. Participa do grupo Poéticas da Experiência e da edição da revista Devires, Cinema e Humanidades. Integra o Comitê de Formação Transversal em Saberes Tradicionais na UFMG, que convida mestres de comunidades indígenas e afrodescendentes para lecionar na universidade. Alice Bicalho é editora e professora de edição, doutorando em Teoria da Literatura, tem se dedicado a estudar de que forma as publicações dos povos indígenas do Brasil recriam e transformam os usos e funções da escrita alfabética e do livro. A Maria Carolina Fenati é editora e terapeuta, começou a publicação da coleção Caderno de Leituras em dezembro de 2011 e continua a fazer livros e publicar textos nas edições Chão da Feira. Estudou História, Literatura e Terapias com Plantas e continua a trabalhar com isso tudo. É a Carolina a editora e a organizadora da coleção Caderno de Leituras, o tema central do nosso debate de hoje, né? E a Carolina também está acompanhada por Maria em sua barriga. Estamos aqui. Eu vou falar muito brevemente sobre uma apresentação sobre a coleção. A coleção Caderno de Leituras começou em dezembro de 2011, quando a Carol enviou por e-mail o primeiro caderno de leituras, um ensaio de sua autoria, O Senhor Henri, Outra Vez. Desde então, com uma periodicidade mensal, essa frequência foi recentemente aumentada, é publicado um ensaio no site das edições Chão da Feira, né, mensalmente. No dia de hoje, a Chão da Feira já publicou 60 textos na coleção e o trabalho continua. O 61º caderno de leituras será publicado nos próximos dias. Falhou, mas voltou. O acesso aos ensaios é sempre gratuito e a temática é muito variada. Da teoria literária à biografia, da política ao pensamento vegetal, da filosofia ao testemunho. O que reúne esses textos é o desejo de fazer da escrita e do pensamento experiências de risco, de incerteza, de diversidade e, ao mesmo tempo, de precisão. Na coleção Caderno de Leituras, escrever e ler são experiências políticas. São modos de experimentar formas de pensamento que alteram e reconfiguram as experiências de partilha e sensibilidade, e, assim, ampliam o horizonte do que é possível e também vivenciável. Confiamos, assim, no que escreveu Leclésio. Um dia veremos que não há arte, tão só medicina. E essa coleção é uma busca por saúde. Este debate ele é uma oportunidade de diálogo sobre a coleção do Caderno de Leituras, suas propostas, articulações e pensamentos, mas também sobre o gênero do ensaio e as relações entre escrita e política, entre a escrita e a experiência em comum. Os participantes da mesa vão partilhar suas impressões e perspectivas, e o público também está, desde esse primeiro momento, convidado a intervir e conversar. Nesse primeiro momento do debate, cada um dos debatedores fará uma breve apresentação e, na sequência, vamos abrir o diálogo entre os debatedores e também o microfone para quem quiser fazer perguntas e comentários. Tendo feito essa breve apresentação, eu passo a palavra para o André. Antes de tudo, dizer da minha honra mesmo, do meu prazer, da minha satisfação de estar aqui. Eu estou aqui, não sei exatamente por quê, assim, mas acho que mais na condição de leitor, de amigo, assim, de fã desses cadernos. Tenho acompanhado com muito interesse, assim, sempre que chega no meu e-mail lá os cadernos, eu vou com muito desejo, muito interesse para fazer essas leituras, que são leituras tão diversas, né? E aí, aproveitando um pouco essa liberdade que a Carol me deu e que esses cadernos, a curadoria desses cadernos, a edição desses cadernos, ela permite, assim, eu fiquei imaginando o que eu poderia trazer para a gente conversar. Eu trabalho muito atuo no campo do cinema, né? Cinema documentário, principalmente. Em determinado momento eu cheguei a escrever sobre o ensaio no cinema. Acho que eu vou trazer um pouquinho disso que eu já escrevi também, sobre ensaio no cinema, mas em determinado momento eu comecei a me aproximar muito fortemente, de uns 5 anos para cá, de uma certa produção, que é uma produção de cinema, feito por coletivos, por realizadores em aldeias indígenas. Recentemente eu fui
num seminário no Rio, e ali eu trabalhei um pouco com uma série de filmes, que são filmes que o Pasolini realizou, que são uma espécie de produção um pouco à margem assim, do Pasolini. Ele fez várias viagens e fez alguns filmes. Dessas viagens assim são filmes que visavam produzir pesquisas assim de cenografia, de personagem, etc. São esboços, anotações que ele fez visando outros filmes, né, de ficção, etc. E aí eu trabalhei um pouco com esses filmes, e aí para cá eu me permiti fazer algo um pouco disparatado assim. Vou fazer um áudio tracinho visual, vou ler um texto que eu acho que não vai cansar vocês. É um texto bem rápido, assim, de 5 páginas, e eu vou passando umas imagens. Eu espero que esse negócio aqui me ajude, tá bom? Mas, antes de tudo, viu, Carol, Júlia, Alice, agradecer. É um super prazer de estar aqui. Espero que a gente tenha uma ótima conversa hoje, tá bom? Agradecer a presença de vocês também. Deixa eu só testar aqui, ver se vai aparecer uma primeira. Isso. Então, vamos lá. Então, é isso, tá? Uma montagem que eu fiz com coisas que têm me interessado. A ideia é um pouco... Eu vou passar um pouco pela questão do ensaio, principalmente o ensaio no cinema. Vou lançar uma certa hipótese da aproximação do ensaio com a questão da viagem. E depois... talvez fazer uma certa ligação disso com essa produção que tem me interessado, que é essa produção ameríndia, principalmente trazendo um conjunto de filmes que foi feito pelos Ticumã, os Machacali, que se chama Tatacoy, tá bom? Então, vou fazer um passeio por essas imagens aqui. Em 2015, os professores e cineastas Isael e Sueli Machacali, eles foram convidados a dar aulas para a graduação da UFMG, como parte desse programa que você mencionou, Júlia, Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais. E ali, nas aulas, eles nos apresentaram seus filmes, cantos, narrativas, entrelaçando a experiência histórica e experiência mítica, e trazendo uma outra temporalidade para a cena sensível da aula, né? Tendo ouvido essas narrativas e cantos e imagens, tocado por sua capacidade de agir e de alterar a experiência sensível, o professor que estava naquele momento dividindo, a gente recebeu esses professores, eu e César Guimarães, e a gente dividiu a sala de aula com eles, e aí o César Guimarães teria perguntado: pode uma imagem vir como um sonho vem? Poderia uma imagem vir em sonho e agir no real, sem permanecer apenas como um resíduo do imaginário, mantido e cultivado à parte, ou uma fantasia encerrada na interioridade de alguém como seu pequeno segredo? Então, vamos guardar um pouquinho essa pergunta do César. De um modo inaudito, essa pergunta ela faz vizinhança a uma ideia, uma formulação distante por parte que nos é conhecida, né, por parte do Pasolini, quando ele vai definir lá os traços do que ele chamou, né, de cinema de poesia. E aí ele vai dizer, né, esse cinema de poesia, implica uma elaboração estilística articulada, liberando as possibilidades expressivas sufocadas pela convenção narrativa, até encontrar nos meios técnicos do cinema as qualidades oníricas, bárbaras, irregulares, agressivas e visionárias. Eu já devia ter passado essas imagens. Será que elas podem vir em sonho? Esse é um frame do filme que eu vou comentar aqui, o Tatacoy. Bom. Quando eu ouço esse nome, Chão da Feira, né, um nome tão simples quanto preciso, a primeira imagem que me vem é desse filme maravilhoso que eu gosto tanto, que vocês devem conhecer, que é o Catadores e Eu, da Inês Vardá.
Depois de viajar pelas cidades e vilarejos franceses, encontrando-se com camponeses, chefes de cozinha, filósofos, pintores, escultores, músicos, marginais, rebeldes, desterrados, todos eles guardando em comum a atividade de catadores, a Varda, ela também uma catadora, encontra, então, um relógio sem ponteiros, um relógio, segundo ela, é conveniente. Ela nos diz, enquanto filma a si própria, por trás do objeto, o seu rosto envelhecido, a imaginar o tempo que não passa. Se o tempo do relógio se ausenta, é para que outro tempo talvez se exponha, aquele que resta, múltiplo, disperso, nas bordas do tempo cronológico. O tempo dos desterrados habitando trailers e barracos à beira das estradas, das infiltrações que silenciosamente produzem arte abstrata no canto da sala, o tempo do vento que venta no quadro das catadoras esquecido em um sótão de museu, o tempo daqueles que colecionam objetos que um dia talvez tenham algum uso, provavelmente não, o tempo daqueles que viajam e brincam de pegar com as mãos os caminhões que passam, o tempo, finalmente, do chão da feira. Ela diz, né, no filme, eu gosto de filmar o que apodrece, o que sobra, o que mofa, o que resta. Eu não esqueço nunca aqueles que, fim da feira, catam entre as sobras e o lixo. E é ali, entre aqueles que, dos restos espalhados no chão da feira, escolhem cuidadosamente o que comer, que Varda encontra o personagem com que encerra seu ensaio. Ele é um vegetariano, ciosamente o Alain escolhe as folhas e as frutas de uma refeição que ele come ali mesmo enquanto cata os alimentos pelo chão. De dia ele distribui revistas, né, no metrô, e à noite ele é professor voluntário de francês em um abrigo para imigrantes. Também ali, ciosamente, ele decora a sala de aula para receber os alunos que chegam, quando querem e saem quando querem. A viagem de Varda, que parecia terminar ali, ou seja, o filme está se aproximando do fim, na verdade se reinicia, ela abre-se, permanecendo inacabada, como se em cada experiência singular encontrada em um fim de feira se abrisse uma pequena multiplicidade, né, um pequeno mundo, como essa sala no subsolo, onde outras vidas, sobre as quais sabemos quase nada, pessoas vindas principalmente da África, se encontram para sua atividade noturna. Está cortando as imagens? Talvez um pouco. África, minha única extrema alternativa. A aposta de Pasolini, nesse verso de um poema publicado em 61, parece ecoar nas notas documentárias que ele fez em uma viagem à Tanzânia e a Uganda. Notas para uma Oreste Africana, é o nome do filme, né? Faz parte de uma série de documentários que o Pasolini realizou, que são, como eu dizia, esboços de filmes por vir, anotações de viagem, pesquisa de atores, cenografias, etc. Especificamente em Notas para uma Oreste Africana, Pasolini toma a tragédia do Ésquilo, a tragédia que a gente sabe fundadora da democracia ateniense, para explicar a situação de uma África pós-colonial. Uma hipótese que ele sustenta enfaticamente, mas que vai ser também frontalmente contrariada pelo próprio filme, né? O próprio filme leva adiante tanto a hipótese quanto esses deslocamentos e essas contrariedades que os encontros vão produzindo, né? Então, ela vai ser contrariada seja pelas imagens, a múltipla aparição dos rostos, dos corpos, dos objetos dispersos pelo chão de terra,
cotidiano dos vilarejos remotos ou das grandes cidades, seja pelo diálogo mesmo, as palavras. Esses são fotogramas do filme, tá bom? Seja pelo diálogo, pelas palavras, numa conversa aberta que ele estabelece com os estudantes negros da Universidade de Roma. De um lado, a realidade, ela então revela-se mais exuberante, tumultuada, precária, agonística, contraditória, sempre aquém ou além dos termos genéricos e formais de uma democracia, tal como propostos de uma maneira provocativa pelo Pasolini. De outro, como explicita textualmente um dos estudantes, soa arriscado falar naquela ocasião em democracia. Ele vai dizer, né, para muitos africanos, a Europa não nos trouxe a democracia, ou como resume um outro estudante, ironicamente, ele vai dizer, o projeto talvez seja um tanto imaginativo. Para tirar a realidade daí vai ser um pouco difícil. Enfim, o filme do Pasolini ele tem esse mérito de trazer para dentro do próprio filme tanto o posicionamento do Pasolini, que sustenta aquela hipótese, quanto as contrariedades que a hipótese vai recebendo ao longo do filme. Num texto escrito após outra viagem, né, agora ao Marrocos, o próprio Pasolini ele vai comentar: naturalmente, quando partimos para visitar um novo país, já temos alguns projetos de interpretação. E toda descoberta é uma luta contra tais projetos, que aos poucos caem e são substituídos por outros. Por isso, descobrir é muito cansativo. Eu estou citando o Pasolini. De algum modo, desgostoso. Pois bem, nesse complexo e belíssimo quadro de realidade visual, agora ele está falando do Marrocos, não reconheci, repito, nada daquilo que eu fui ali para reconhecer. Breves viagens ao país do povo, tão distintos entre si, os ensaios, as notas documentárias feitas pelo Pasolini na África, na Índia, na Palestina, guardam certa afinidade com essas que o Jacques Rancière chamou, certa vez, de breves viagens ao país do povo. Na literatura ou no cinema, elas oferecem, cito Pasolini, o inesperado espetáculo de uma outra humanidade em suas várias figuras. O retorno às origens, a descida ao submundo, a chegada à terra prometida. Por meio delas, podemos observar os modos como o olhar torna a realidade exemplar de uma ideia, e como um pensamento encarna-se em uma paisagem ou em uma cena viva para tornar presente um conceito. Essa hipótese de uma viagem, das viagens ao país do povo, ela me chegou por conta de um texto do Matheus Araújo Silva, numa comparação que ele faz, eu não vou me deter nisso aqui, mas é uma comparação que ele faz entre o cinema lá dos Strobe com o cinema do Glauber Rocha. E aí o Matheus vai dizer, né, se houve quem falasse em viagens ao país do povo, a propósito das cenas desse rapaz, o jovem está cortando, gente. O jovem, mas não tem problema, o jovem entrevistador de Lições de História, esse é um frame do filme, Lições de História, dos Strobe, percorrendo de carro bairros modestos de Roma, a viagem vai mais longe e mais fundo em Claro. Ele está falando desse filme Claro que o Glauber realizou em Roma. Na visita estridente dos pedestres Glauber e Juliet a uma favela romana, uma borgata digna de Pasolini, para falar diretamente aos habitantes pobres e desconcertados que a polícia estava ameaçando de expulsão. Se vocês conhecem esse filme, o Glauber chega nessa favela romana e ele provoca... Oi? Isso. E ele provoca um verdadeiro happening ali nessa chegada do cinema, né? O que interessa, talvez, aqui, tanto no filme dos Strobe, quanto no filme do Glauber, quanto aqui é essa chegada do Glauber. Depois ele faz uma série de sobreposições, intervém esteticamente na imagem, assim. E depois, tanto no filme do Pasolini, quando ele chega nesses vilarejos e nessas cidades africanas, o que interessa é um gesto muito simples dessa chegada da câmera, dessa chegada do cinema nesses lugares, né? Essas viagens ao país do povo, né? que o cinema vai fazer.
Se uns e outros são exilados, estrangeiros, que visitam povos distantes, na série dos Tatakoi, formada por esses breves e desconcertantes filmes feitos por coletivos Tikuman, ou como a gente conhece, né, o Machacali, a cena ela parece invertida. Ainda que invertida, eu não gostaria de pensar essa cena na forma de um campo ou contracampo. Eu vou dizer por quê. Tá? Então, a cena parece ter se invertido. Não se trata agora de uma visita do cineasta a uma outra comunidade, sua presença estrangeira a provocar discreta ou intensa perturbação, né, esse happening discreto ou intenso que o filme produz. Ao contrário, os cineastas Tikuman, eles acompanham ou trazem consigo os visitantes, que são esses povos espírito, né, que eles chamam de Yamichu. É uma miríade deles, assim, uma infinidade de povos espírito com quem os Tikuman estabelecem relação, né? Então eles chegam à aldeia junto com a câmera, trazidos pela câmera, né? Não raro a câmera os aguardará ali na região limítrofe, onde da floresta à aldeia o invisível precipita-se no visível, ou ao contrário, os acompanhará em sua despedida e nós os perderemos de vista a desaparecer na mata. Está um pouco cortado aí, mas a ideia são os Yamichu ali, os Tatakoi desaparecendo lá no fundo da mata, e a gente ouve bem ao fundo o som das flautas, assim, sumindo, desaparecendo na floresta. Se cada qual à sua maneira, Glauber e Pasolini, por exemplo, e toda uma tradição, né, gente, eu estou tomando Glauber e Pasolini como exemplo, mas toda uma tradição de ensaístas, né, cineastas ensaístas modernos, vão de encontro ao mito para liberar sua pulsão em uma forma poética, em um cinema de poesia. Aqui a câmera traz os povos espírito para a aldeia e, com sua presença, parece, então, habitar o mito. Os filmes, eu não vou me deter nisso, mas os filmes, esses filmes são filmes de iniciação, tá bom? Iniciação das crianças. Eles fizeram 3, já vão para o 4º, 5º filme, em torno desse ritual de iniciação. As aldeias vão fazendo e refazendo esses filmes. O primeiro foi esse filme do Israel Machacali, em que ele traz ele acompanha esse ritual de iniciação das crianças. O que é interessante nesses filmes, assim, de se notar, é como que, de um lado, tem uma certa distância que o Israel toma, que o cineasta toma. Para filmar, ele precisa dar um passo atrás, né, para se distanciar um pouco da cena, para poder registrar o ritual e filmar o ritual. E, de outro lado, é como a câmera ela é tragada, assim, constantemente tragada, puxada para dentro do ritual, e aí o filme, a situação ritual, ela parece transbordar, né, extravasar, exceder as bordas do quadro do filme, e o enquadramento ele se torna difuso, entrópico, né, descontrolado, assim. Então é um plano que guarda uma relação forte com o fora, isso que entra de fora do plano para torná-lo entrópico, né. Eu estou chegando ao final, tá bom, gente? Então, teve esse filme do Israel, depois esse segundo filme foi feito no Pradinho. Esse filme ainda é mais desconcertante que o primeiro, mais opaco, mais entrópico que o filme do Israel. Foi feito na aldeia nova do Pradinho. E, nesse filme, os pajés eles dirigem tanto o ritual quanto o próprio filme. Em ambos os trabalhos, e mais fortemente no segundo, Tatakoi, o enquadramento será tomado pela intensidade do ritual. Desestabilizado por uma força centrífuga, o quadro parece incapaz de conter em seus limites os sujeitos e eventos que filma. Constantemente atraído pela emergência do evento, por sua configuração ao mesmo tempo intensa e difusa, o ponto de vista ele se desestabiliza, e tem uma coisa que parece acontecer, que é a enunciação ela perde um pouco o seu ponto de ancoragem, ela se torna transitória, assim, entre os corpos e os personagens.
Como bem mostra a Rosângela de Tunis, que é uma pesquisadora que vem militando e fazendo uma série de trabalhos compartilhados com os Machacali, ela vai dizer assim: na estética Machacali, tudo o que delimita um espaço, a pele, a casa dos cantos, a aldeia, o território, as águas, o céu, é sempre nada mais que um delicado traço. Algo que possa testemunhar do encontro o seu movimento, sua proximidade e sua distância. Se há, então, algo como uma visada interna, digamos assim, se o filme é tragado para dentro do ritual, e se ali a gente pode perceber uma visada interna, ela se constitui pelas relações com fora, relações que essa Casa dos Cantos, que é uma casa tão importante lá para a vida dos Machacali, ela vai cifrar na sua precária arquitetura. Isso a Rosângela vai falar e outros pesquisadores, ela vai chamar a atenção para como essa casa ela é fechada para o centro da aldeia e os fundos da casa, as costas da casa, ela é aberta para a floresta, né, para a mata. Eu penso um pouco os planos dos filmes Ticumã dessa forma. Eles são opacos, cerrados, né, para o visível, mas eles têm um fora aberto assim para a floresta, para o invisível, né, voltado para essa floresta que é, ao mesmo tempo, digamos, física, geográfica e virtual, né. Os cantos de Cumã, eles emprestam parcialmente seu desenho aos filmes. Eles são cantos percurso, ou como vai dizer o Roberto Romero, eles são espécies de paisagens cantadas. De cada passagem, de cada percurso, de cada lugar, os Machacalis traem um canto, uma descrição em plano detalhe dos eventos ou dos personagens, como imagens em movimento ou imagens em si fazendo. Os cantos são blocos sensíveis que, nas palavras da Rosângela, coagulam, adensam, se rarefazem. Então, sempre os filmes eles têm esses processos de coagulação, adensamento, rarefação. Coagulação, adensamento e rarefação. Esse mesmo movimento vai ser percebido no espaço fílmico, que passa por súbitos processos de povoamento e esvaziamento. Repetidamente, a cena abriga o encontro dos corpos e sons, vive seu adensamento e posterior dispersão, até que o plano ele se esvazia completamente. Como percursos, viagens, os cantos xamânicos, assim como as imagens, produzem passagens entre mundos vizinhos, que são próximos, contíguos, né, geograficamente, a aldeia e a floresta, o visível e o invisível, mas eles são descontínuos, digamos assim, ontologicamente. Eles dizem de mundos muito distantes, díspares, né, incomensuráveis. Certa vez, eu escrevi sobre o ensaio no cinema, sobre o filme ensaio, em um texto chamado Ensaio de uma Imagem Só. E dali eu disse muitas coisas, algumas com as quais eu continuo concordando, mas muitas que eu não manteria, não reafirmaria hoje. Eu não disse ali, contudo, o principal e o mais simples, eu acho, que é essa ideia de que o ensaio no cinema, e quem sabe o ensaio de uma forma mais ampla, se refere, antes de tudo, a uma viagem, ou ao menos a um percurso, a um movimento. Há, me parece, uma inquietante vizinhança, uma inquietante e necessária complementariedade, talvez vizinhança, afinidade, acho que muito também de equívoco, mas não necessariamente oposição, entre essas imagens. Imagens que viajam em busca do mito, que trabalham pela sua transfiguração poética, né, em busca da sua pulsão poética, e essas imagens que, vindas do sonho, vindas em sonho, nos olham do interior do mito, nos interpelam por meio de suas próprias formas sensíveis. Imagens, então, daqueles que viajam, exilados, estrangeiros, em busca de uma outra humanidade, que possa, talvez, transformar o próprio imaginário do que seja uma humanidade, e daqueles que acolhem humanidades, bem no geral, entre outras. É isso, gente. Obrigado.
a sua fala, de certa forma, pelo menos para mim, despertou todas as possibilidades oníricas mesmo de entendimento. E achei também muito legal você voltar a essa imagem no final da viagem, que você começa no texto, né? Porque quando você falou do Pasolini dizer que se faz uma viagem em direção a um lugar com uma ideia desse lugar, mas quando se encontra esse lugar, as ideias que se modificam, né? Enquanto você falava isso, eu pensava, gente, mas isso é o gênero do ensaio escrito também, né? Tanto ao se escrever um ensaio, né, como ao se ler um ensaio, é esse tipo de movimento que necessariamente se dá, né? E também achei muito interessante quando você comentava o cinema Machacali e tudo isso, o quanto frases mesmo que você trouxe poderiam enumerar uma série de questões dos cadernos de leitura mesmo, por exemplo, sei lá, desde lugares de enunciação transitória, sabe, expressões assim que recortadas elas também serviriam completamente. Agradeço realmente pela generosidade e passo a palavra para a Alice, por favor. Bom, eu também... Oi, gente, boa noite. Eu também quero agradecer demais esse convite surpreendente. E, como o André, também fiquei meio... Bom, por que eu, né? Mas vamos a isso, né? Eu entendi esse convite como uma possibilidade de pensar junto, de viajar em alguma direção pouco definida por vocês, mas bem definida pelos cadernos, né? Eu acho. Essa definição que foi se dando na medida em que eu me coloquei a, então, estudar a Chão da Feira e os cadernos para saber que, bom, como que eu me coloco, né? A partir do que eu vou conversar com esses cadernos, né? E como a segunda temática dentro disso é o ensaio, na medida que eu fui lendo e começando a pensar, eu pensei, bom, acho que o único jeito é escrever um ensaio, que não é uma coisa que eu costumo fazer, na verdade. Eu não sou muito de escrever. Eu sou muito mais de falar, e aí eu me lancei esse como é que fala? Sei lá, esse jogo. Vamos lá, vamos escrever um ensaio a partir dos ensaios, né? E, então, eu vou ler esse ensaio, ele também é mais ou menos do mesmo tamanho do ensaio do André, e ao longo do texto, eu coloquei algumas citações de textos que estão nos cadernos e que eu vou optar por não fazer as citações, para não quebrar o ritmo da leitura e porque eu acho que é recuperável, se vocês quiserem, eu passo o texto e aí vocês recuperam de onde que a citação veio. Nesse momento, eu vou me apropriar delas mesmo. Uma apropriação assim respeitosa, né? Bom, então, vou começar com duas epígrafes. Essa, sim, eu vou dar o nome, né? Porque epígrafe aí já também é demais. Abriram a boca e uivaram, ou saíam-lhes máximas que, no seu estado bruto, mas não são que fragmentos. É da Lençol no Lhu, que é o 43. Retirar do esquecimento aquelas obras que a própria orientação da história vai deixando soterradas sobre as ruínas do progresso. É uma citação da Silvina Rodrigues Lopes, na Literatura e Defesa do Atrito. Vamos lá. Experimenta um ensaio sobre edição a partir do fazer da Chão da Feira nos seus cadernos de leitura. Estipula um método. Traçar um diálogo teórico com textos publicados pela editora. Entro no primeiro deles ao acaso, ou melhor, seguindo o interesse mais sincero e despretensioso. Escolho o título que mais me atrai e lá estou eu em O que diriam os animais se... Começo essa leitura hoje, poucos dias depois de receber o convite para essa mesa. Estipulo uma meta de leitura. Falho. Retomo de outra forma. Começo a pensar nos textos não mais em suas propostas individuais. Começo a vê-los como parte de uma biblioteca infinita. A cada leitura, o pensamento sobre coleção se recoloca. Cadernos de leitura. Não busco compreender quais seriam os critérios que levaram os editores a escolherem esses textos.
Não porque não imagine quão interessante seria esse processo, mas pelo fato de que a origem é inalcançável para este texto que escrevo, o da minha leitura. Procuro, portanto, olhar adiante dos textos, olhá-los como são, autônomos às escolhas individuais que os antecederam, públicos. Nessa busca de olhar, vejo uma trilha e, sobre ela, levanto uma hipótese. Os cadernos compõem uma linha editorial, como um fio em metamorfose, cujo condutor da mudança parece se dar por vizinhança. Imagino essa linha não como uma predefinição de ideias, uma diretriz prévia que busque um certo pensamento em texto ou um certo texto em economia. Não. Linha como uma condução, linha não reta. Antes, um macramê móvel de pontos largos e arejados que se refazem em diferentes desenhos a cada nova sequência de vizinhanças que se configura. Retorne em algum lugar. Não será possível agora, mas seria em outro momento, seguir a trilha cronológica das edições, ler todos os cadernos e buscar um desenho, um traçado de leitura. Faço um exercício menor, semelhante, mas menor. Parto do caderno 43. E a imagem do eremita se coloca fortemente para mim como condutor de uma reflexão sobre o editor e o mundo. Essa imagem se mobiliza novamente no trapeiro. Claro, seria mais corrente associar essas figuras a quem escreve, e, portanto, aos próprios autores dos cadernos. Partir dali para uma análise intrínseca aos textos. Mas não. Os textos me fazem pensar em quem os edita, no que move essas mãos e seus pensamentos, esses que utilizam suas próprias vidas como lugar, por excelência, da interrogação humana. Esses homens isolados que usam as paixões de sua específica vitalidade, o sensível que os liga à terra, para, na linguagem, trilhar tendencialmente o seu trilho. Então, procuro uma outra imagem, uma que nos permita desviar o ângulo e jogar um certo, ainda que não definido, nem em forma, nem em tom, nem em cor, olhar sobre a edição. Uma imagem com a qual nosso mundo produtivo reflita sobre suas mãos inventivas, seus pensamentos fugazes, suas direções intuitivas, que revele aquilo que delas provoca movências e que, por vezes, fica esquecido sobre o peso cotidiano do trabalho e dos prazos. Ser capaz de apresentar, experimentalmente, sequências de gestos eficazes que a visão íntima indica. No rastro do pensamento vegetal da filosofia, a imagem de duas árvores editoriais se apresenta. E já defino. São as duas árvores que posso ver, mas não as únicas que possivelmente existem nesse campo. A primeira delas se autodefine como aquela que nasce em terra árida e a fertiliza. São os editores que ceifam um solo oral, buscando imprimir as sementes do saber escrito, seus valores e hierarquias. É imbuída de orgulho e desejo do áureo. Um dos galhos mais frondosos dessa árvore busca estabelecer a sombra bibliográfica sobre a qual se construirá uma nação. A segunda árvore é um dos frutos legítimos da história, metalizada e bélica, veloz, mercantil e progressista. Tomando a leitura como um valor universal em si mesma, e que se pese este valor é sobretudo comercial, engrandece este ato, como o fazem os galhos da outra árvore. Mas se esses buscam promover uma certa visão textual do mundo e sonham com a propagação, ao menos no campo nacional do país, de seu próprio universo de leitura, a segunda dissimula, na simples atitude da decodificação, uma ação capaz de promover o ser humano a experiências mais elevadas do que as possíveis em um cotidiano iletrado. Não se preocupa com seus frutos, produz em enorme variedade e quantidade, de tal modo que o solo ao seu redor está tomado por camadas de desperdício e decomposição. Na primeira árvore, há um galho que se opõe diretamente às árvores das devoradoras engrenagens hiperprodutivas. Ele prima pela técnica, virtuosista. A árvore metálica, a ele se opõe com bandeiras populistas, anti-elitistas. E ele responde, munido de bom gosto, conservador, nessa guerra de mundos, deixando exposto o desejo de lucro a qualquer custo na baixa qualidade das frutas abundantes de seu inimigo. O que vemos com duas árvores opostas são caules de uma mesma raiz, o homem bem-intencionado. A magnitude dessa visão não me permite vislumbrar qualquer razão para um elogio ou ódio à edição, pois, seja imprimindo um ou outro valor,
as árvores da tradição deveriam ser vistas menos pelo que tornam público que pelo que optaram por não publicar, ou seja, pelo que calaram. Uma crítica severa demais, desconsiderando assim os limites intrínsecos de qualquer boa iniciativa? Afinal, toda atividade ligada ao texto não pressupõe o limite? Escrever, para começar, não é deixar de fora tudo o que não se escreveu? Editar não é necessariamente selecionar? Não busco uma resposta dicotômica, mas há outras práticas vegetais, rasteiras, do chão, horizontais, rizomáticas. Diverso do mundo do todo das árvores, o mundo das plantas rasteiras, dos líquens e de outras formas de associações vitais podem ser capazes de gerar certo silêncio na ruidez da grande produção, para que alguns textos, outros, com sua voz potente e leve, possam ser ouvidos. Como e quais textos? Quanto a isso, não há certezas. Quando a exigência de uma unidade que caracteriza qualquer gênero de discurso é abalada, não faz sentido considerar que há uma forma própria desse abalo, de essa ruptura se dar. Para olharmos as experiências que vêm desta outra perspectiva, é preciso mudar as questões, encontrar outras histórias e criar outros laços. Deixar a imagem das árvores descansar, sair do campo amplo da edição e nos aproximarmos um pouco da experiência do chão da feira. Como se dão os laços entre esses cadernos? Antes que se pense em critérios, em nomes e temas, antes que pretensamente se volte a colocar um pai para o que se faz ali, não no lugar do autor, mas do editor, gostaria de pensar que esses cadernos provocam e desestabilizam a própria maquinaria tradicional de seleção. O que vejo no horizonte de leitura que ali se apresenta é a consolidação de uma prática coletiva de leitura, o desenho de uma trilha múltipla, cujo gesto individual dos leitores e colaboradores define momentaneamente um caminho a seguir, para, em seguida, outro, o recompor. Desdobro, portanto, a imagem da vizinhança, mesmo porque nem toda vizinhança é feliz, associando-a à afinidade, às questões que se avizinham. Eremitas, trapeiros, lobos, abutres, carneiros, seivas e vegetais ocupam posições no espaço do pensamento que os cadernos permitem construir. Saem das classificações e abrem terreno a montagens. A linha não reta não se encerra, mesmo que em algum momento proponha encerrar seus números. Ela se planifica como um platô. Assim é que, entre aqueles textos, não se estabelece um cânone. Diferente do procedimento editorial que vem à tona no LU, no caderno 43 da Lonsol, acerca da não publicação da mística árabe. E aí eu vou citar diretamente do texto para vocês entenderem do que se trata. Claro que, aos ocidentais mais letrados, se dava a entender que inimigo que possuía também textos destes não poderia, de certo, considerar-se bárbaro, e tão intrinsecamente mau como opinava a psicologia propagandista da cruzada. O árabe combatia-se não porque fosse atrasado, mas porque tinha que ser. Possuía outro livro, controlava rotas, ameaçava fronteiras. Trata-se, então, esse procedimento da citação, de um procedimento que faz do livro arma e da seleção editorial eliminação de inimigos. Experimentações, como as do caderno de leitura, deixam ver um modo possível em que escolher não pressupõe a exclusão, nem o silenciamento do que não está ali, naquela série sem seriação. Na sua forma aberta, nas questões que cada texto coloca e nos diálogos que estabelecem, os cadernos se parecem mais com um grupo de estudos, uma conversa infinita, na qual o que não está poderia um dia estar, ou, em outra direção, coloca a própria sequência de textos, campo da escolha, ou, como os textos da editora indicam, da precisão, mas não da pretensão. Edição não bélica, oposta ao todo. Não se trata de completude. Portanto, é preciso que se trate de cadernos, e não livros. E não apenas por não se tratar de códices, no sentido da forma e do poder próprio a esse dispositivo, mas por uma certa reconfiguração do fazer que tentarei pincelar. Observe que a coleção dos cadernos de leitura não parece ter uma numeração sequencial completa. Observe, então, que essa coleção e as séries Rama e Intempestiva se entrelaçam, e que, portanto, a numeração é contínua, mas não as linhas editoriais que a preenchem.
há, portanto, um enlace entre as séries. Esse enlace, que toma uma forma planificada no site, e aí seria legal ver como que os textos estão colocados, porque eles estão colocados lado a lado e a indicação das séries embaixo. Então, eles estão planificados, mas, na verdade, eles são entrecortados, né, pelas séries. Eu vou tentar explicar isso verbalmente, mas depois vocês veem lá. Esse enlace que toma a forma planificada no site me parece repetir, entre elas, um certo movimento presente nos diálogos entre os textos de cada série. O mesmo movimento que dizia acima a respeito do macramê, algo entre uma banda de Möbius e a montagem. Mas retomo essa imagem agora, não para dizer das vizinhanças entre textos, mas entre séries de textos, é porque esse entrelaçamento é fruto de um procedimento editorial. Aqui, o estabelecimento de uma numeração geral, e não dividida pelas séries, é que permite criar este outro desenho da sequência. Ele cria janelas em cada série, pelas quais as outras vêm atravessar. Por exemplo, entre os números 55 e 59, então, entre os 55 e 59, uma outra série interpela. Uma janela na linha da coleção. Ou entre a 58 e a 56, uma janela na série intempestiva. Ou ainda uma janela de bandas diferentes entre o 49 e o 51 permite o atravessamento da série rama. A sequência numérica, de tal forma deshierarquizada pelo neutro da sequência crescente, ou seja, pelo esvaziamento de significados numa sequência crescente de números, que não podemos dizer se há uma linha principal. E, não havendo, o desenho que se cria é de uma instabilidade do dentro e do fora de cada uma dessas linhas de condução dos textos, as séries. Quais coleções conduziriam? No desenho que vejo, não há direção principal. Entre as linhas, com as linhas, um rizoma é criado. Tentei, de forma muitíssimo inicial, a partir de alguns poucos textos da coleção Caderno de Leitura, traçar as afinidades, aquilo que, segundo o olhar da minha leitura, um texto convoca a dialogar com o seguinte. Imagino quão complexo e tridimensional seria um desenho do entrelaçamento das afinidades entre as séries, os nós e as mudanças de direção dos traçados de cada uma pelo encontro com a outra. Desenhos inumeráveis seriam possíveis, nenhum capaz de unificar essa diversidade. E desenhá-los, buscar com precisão definir essas formas, é o indicativo de que editar e pesquisar edição são da potência da criação e da crítica. Penso agora nos cadernos de leitura como um livro não livro, um livro aberto, sem centro. Os textos são colocados lado a lado na página. Cada um deles é apresentado por uma imagem que faz referência à composição gráfica de uma capa de livro, mas lembram também cartazes, e destes facilmente podemos recorrer novamente, mas com outro sentido, às janelas. Os arquivos, em PDF, mantêm a fixidez da página impressa. A escolha das fontes, da página branca e dos recursos de paginação são delicados, limpos. Os arquivos, vê-se em nota de rodapé, puxado pelo título ou no colofão ao final de cada texto, são autorizados para a publicação de seus autores, pelos seus autores. A publicação é online e o download gratuito. Todos esses são elementos de um projeto editorial. São o desenho da maquinaria da chão da feira, mas poderiam ser também elementos em vizinhança afim, como os eremitas, trapeiros, lobos, abutres, carneiros, ceifas e vegetais. Colocados aqui, lado a lado, alimentam, pela vizinhança, pela afinidade de desenho que formam, um modo generoso de editar. Ampliam o lugar de circulação dos textos, comumente enclausurados nos universos acadêmicos, como se não tivessem qualquer valia para a vida, lançando-os para fora, ou seja, de fato, publicando-os. Cria, ao mesmo tempo, uma dimensão estético-afetiva própria, fora da linearidade, do status e da institucionalização, e, ao mesmo tempo, mantém elementos provenientes do códice, no que dele efetivamente parece ser tecnologia bem-sucedida para dar ao livro a chance de se tornar um objeto de pesquisa. Paginação definida, mecanismos de indexação, possibilidade de seleção para possíveis recortes e cópias de trechos específicos. Finalmente, permitem o compartilhamento gratuito e amplo. E, nesse ponto, recorro a uma conversa com a Carolina e com a Luísa, em 2016, sobre a edição na sala de aula lá na UFMG, no qual a Carolina contou um pouco sobre o movimento inicial dessas publicações. E o que ficou na minha memória foi que ela disse algo como: eu
queria que outras pessoas lessem aquele texto. Achei que era importante que outras pessoas pudessem dividir essa leitura comigo. Assim, comecei a publicar. E assim é que vejo a continuidade dessas publicações, pois o modo de editá-los, e acho isso muito importante, permite que esse movimento não seja fixado no editor, mas em qualquer leitor de hoje e do futuro. Edições sem centro, edições de pesquisador, edições ensaísticas. Editar pode ser prática arbórea, e, sobre esta, há modos e modelos a seguir e um caminho do bem-sucedido a buscar. É possível ensinar, e ensinar, nesse caso, é uma repetição. Alguns caminhos que vêm do rasteiro, do chão, são de experimentação. O que se ensina é correr um risco, sendo a natureza desse risco própria ao modo como cada um buscará inventivamente criar seus laços. Sobre elas, tal como disse Merton, é assim que fala? Sobre o amor carnal, foi muito bom para mim, nós, passar pela tormenta. Era o único meio de aprender uma verdade que, de outro modo, seria inacessível. É isso. E também acho que faz muito sentido, a Carolina vai poder falar muito melhor do que eu, mas essa ideia de que a seleção nos cadernos de leitura não é uma escolha que nunca pressupõe a exclusão, né? Eu acho que isso é muito o gesto da coisa toda. A escolher não pressupõe exclusão, né? E achei isso muito analiticamente muito bem colocado. E agora eu passo a palavra para Maria e para Maria Carolina Venati. Que horas são? São 9h30, eu acho que é isso. Espera aí. 9h33. Boa noite. Obrigada por terem vindo. Eu agradeço vocês dois, porque eu acho que é a primeira vez que eu escuto alguém com tanta atenção se detendo sobre esse trabalho que já tem algum tempo, né? Então, fiquei aqui rememorando e fazendo associações que eu nunca tinha feito. Então, muito obrigada. Eu vou falar super brevemente. Eu gostaria que se perguntasse ou qualquer coisa, e a gente responde também qualquer coisa que a gente puder responder. Sobre os cadernos, o que eu sinto, assim, atualmente, é que tem... Bom, quando eles começaram, a ideia era... Eu fazia doutorado. Imagino que haja muita gente aqui, pesquisadores, sabe o que é o doutorado. É você numa biblioteca. A biblioteca é um centro espírita. Assim, tem gente de todos os séculos, todo mundo fala. Você quer saber o que todo mundo falou, porque todo mundo fala coisa interessante. E você fica sozinho, debruçado, naquela posição eterna, de pescoço para baixo. Alguns livros dizem, não me leia, você não vai entender nada. Outros dizem, se você me ler, a sua vida vai ser outra. Você quer mesmo fazer isso? Outros livros não te dizem nada, você lê, e quando sai da biblioteca, entra no metrô e acha o metrô estranho, fala por que o metrô ficou estranho. E é por causa de um livro que você lê, assim, eu lembro de um, que era do Michael Lowy, que eu, na época que fazia doutorado, tinha que ler coisa que não tinha nada a ver. Então, eu pegava assim, um livro qualquer na estante, e um deles, eu peguei. Esse Michael Lowy é famoso, tem aquele Debaixo do Vulcão, todo mundo gosta desse livro, deve ser bom, vou ler. Peguei e comecei a ler Um Hospício. Só que só era um hospício na página 30. Antes disso, era um delírio. E eu fui delirando com ele. Olha, foi difícil voltar a fazer qualquer outra coisa que não acompanhar aquele delírio. Então, toda essa solidão, muito povoada, mas muito silenciosa, me deu uma dupla sensação, digo eu, hoje em dia, para aquela época. Para aquela época, acho que eu não sei lá o que eu achava naquela época. Uma sensação era de que a solidão da escrita é real, inevitável, mas ela não é exclusiva. Ou seja, existe um trabalho de leitura e de escrita que é coletivo, que é comunitário. Coletivo é uma palavra que eu digamos assim, eu descasquei menos, eu descasquei mais o comunitário. Então, eu acho que é um trabalho comunitário. E o contemporâneo é só uma configuração do comunitário. O comunitário é atemporal. Eu faço comunidade com Platão. Ou não. Né? Eu tenho a chance de fazer comunidade com Platão, com os Machacali e conosco aqui. Né? Então, eu tinha essa sensação e de que tinha uma espécie de sofrimento
desperdiçado se nós não configurássemos esse exercício de leitura e de escrita como uma partilha. Tinha qualquer coisa que alimentava na partilha. Então, o primeiro caderno começou assim. Eu fui uma vez numa leitura do Senhor Henri, que é um livro do Gonçalo M. Tavares, e era uma leitura. Eu estava em Lisboa. Lisboa é uma cidade maravilhosa para os leitores, do ponto de vista editorial e do ponto de vista dos espaços de leitura. E era uma sala, era um bar, todo mundo falando. De repente, alguém falou: então tá, vamos ouvir. Apertaram um play e, durante 40 minutos, a gente ouviu um livro, sem o livro físico, era só a história do livro. Aquilo me tocou de tal maneira que eu resolvi fazer um texto sobre esse acontecimento, que é o Senhor Henri, outra vez, que é o primeiro caderno de leitura. Então, tinha esse impulso da partilha. Por outro lado, tinha um impulso que, muito mais tarde, eu fui associar a um livro do Derrida, chamado Farmácia de Platão, que é um livro que eu ainda não entendi, mas que uma amiga minha, a Aline, que eu adoro, que é uma gênia, e ela está dando aula na Federal também agora, ainda bem, ela falava: lê esse livro, querida. Eu falei: mas eu leio, não entendo. Não insiste, lê, é sua cara esse livro. E eu ainda não compreendi, mas uma parte eu compreendi, que é que o discurso é um farmacon. O que é um farmacon? Farmacon é alguma coisa que tem um efeito que pode ser letal aos espíritos e pode também curá-los. Ser letal ou curar não é uma propriedade do farmacon, mas da relação entre o farmacon e o espírito. O texto na minha sensação, os textos, o discurso é algo parecido. Quer dizer, o discurso tem um farmacon. Há discursos que nos adoecem. Adoecem. Não é outra palavra, é adoecem. Há discurso que mata. É perigoso. E há discursos que nos salvam, nos reconciliam, nos elevam, né? E essa escolha, e aí eu acho que a coisa da seleção entra, essa escolha não tem ontologia definitiva, ela não tem... Eu não posso te garantir, olha, esse discurso sempre fará bem. Não posso te garantir isso. Assim como não posso garantir que um gesto sempre fará bem. Mas eu posso ter como critério farejar textos nos quais o farmacon está ativado. Que uma pessoa que comece a lê-lo sinta o farmacon daquele texto. É claro que, se alguém me pedir para defender isso como um critério, eu não tenho estabilidade para defender isso como um critério. Né? Não tem jeito. É texto a texto. Eu não posso dizer... o farmacon está ativado quando... Não sei. Mas, lendo, eu sei. Eu sinto. E, obviamente, me equivoco. Obviamente. Porque o texto me encontra num momento em que eu estou, por exemplo, mais insensível, ou sei lá, ou não é aquilo que eu quero, que eu preciso que vibre em mim. Então, os cadernos de leitura implicam uma revisão da metodologia de trabalho. Quer dizer, eu não posso, por exemplo, ser definitiva. Eu começo a ler um texto, não quero ler, e dizer: não, realmente, esse texto... Às vezes eu tenho que deixar ele lá, voltar a ele um tempo depois, voltar a ele ainda uma terceira vez. Tem que ter mais tempo. Isso por um lado. Por outro lado, eu tenho que me dispor a ouvir aquilo que eu nem sabia que existia. Por exemplo, o último texto é sobre o Big Brother, de um sujeito chamado Sérgio Martins, que eu nunca conheci pessoalmente, mas que me mandou um texto, e que é um texto genial. Genial. E, na minha perspectiva, ele tira, como é que fala a expressão? Leite de pedra. Porque as imagens são o contrário dessas. Nenhuma vem de sonho, é o pior pesadelo. E ele tira, de fato, um pensamento dali. Então, por exemplo, nesse caso, quando eu li que era um texto sobre Big Brother, eu falei: mas Big Brother? Mas, quando a gente lê, aquilo está ativado. Então, o meu critério é meio esse. Do ponto de vista... bom, isso poderia ser só uma coisa íntima, né? Isso é o que eu faço na biblioteca. Eu passo pelos textos e penso o que disso aqui
me ativa, o que não me ativa, é uma escolha pessoal e um risco pessoal. Quando eu resolvo publicar, eu afirmo que esse risco é coletivo. Eu desejo que os efeitos que aquele texto produz em mim não sejam só, não digo que é pouco, não sejam não sejam unicamente pessoais, mas que sejam, de alguma maneira, coletivos. Então, para mim, publicar tem a ver com isso, com esperar que aquilo que eu quero que me afete também possa ser ofertado a afetar outros. Isso é de uma responsabilidade imensa e de uma ligeireza absoluta, porque qual que é o efeito disso? Ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém pode saber, quanto mais eu. Então, não tem uma aposta de que os textos chegarão na caixa de correio de quem neles está inscrito e que eles terão o efeito que terão. Então, às vezes, um efeito é de revolta. Teve um homem que, quando publicamos o manifesto da Intempestiva, que é o manifesto que fiz com a Aline, que é essa genial, ele ficou chateadíssimo, chamou de conservadora, falou que a gente era uma espécie de estudante de maio de 68, desatualizado, xingou a gente de tudo. E eu respondi ponto a ponto, e a Aline falou assim, chama ele para o público, falou, vamos brigar em público, vamos fazer um caderno de leitura. O seu e-mail é um caderno, o meu e-mail é outro. O seu e-mail é um caderno, até que um de nós canse. Ele falou, não, público não. Ele falou, então não tem graça. Não vou ficar aqui trocando carta com o senhor, nunca te vi. E ele desistiu. Esse foi um episódio. E episódios contrários, de outros tipos, alguém escrever a dizer que tal caderno mudou o percurso de pesquisa, por exemplo, do mestrado. Ou da vida, ou de uma escolha. Então, é muito inesperado, não, é muito imprevisível e, ao mesmo tempo, terrivelmente esperado que esses cadernos tenham algum efeito. Eu espero continuar com eles. Gostaria imenso que essa dinâmica de textos que aparecem persistisse. E, do ponto de vista assim, da experiência política, que é o, digamos, o calo que está sempre doendo depois que a gente chega no Brasil, ou antes, sempre está doendo, mas aqui está doendo sempre agora, eu acho que tem um alívio, um alento, uma nutrição em ver que as pessoas têm o que dizer. Elas sentem coisas, elas dizem coisas, elas querem coisas, elas não estão achatadas e uniformizadas como está a estrutura, como está a engrenagem. A engrenagem está em ruína, mas ela está podre. As pessoas não. E é muito forte o que acontece quando você fala, o que você quer dizer? Diga o que você quiser dizer. E é engraçado até como que chega, como que a pessoa chega no que ela quer dizer, que às vezes ela não sabe. Eu também, né? Às vezes não sei. Então, é muito bonito ver até o caminho que ela encontra para dizer o que quer dizer. Mas as pessoas querem dizer coisas. Então, acho que os cadernos é uma tentativa de dizer, olha, todo mundo quer dizer coisa, não só aqui no caderno, mas também no ônibus, na onde for. As pessoas têm o que dizer, elas têm vida, elas estão vivas. Então, elas dizem. Eu acho que é isso, dos cadernos. E a gente conversa, né? Bom, como sempre, um prazer ouvir a Carol pensando. E, como ela mesma disse, as pessoas querem dizer coisas, né? E a gente adoraria que vocês tivessem vontades, perguntas, comentários. Alguém no público quer fazer alguma pergunta? Ai, gente. Está todo mundo sentado lá atrás. A Alice falou e é verdade. Está todo mundo tímido. Só alguém começa, assim. Daí depois solta. Ninguém? Boa. Boa noite. Então, assim, na verdade, eu vim um pouco instigado por meu projeto de pesquisa, de mestrado, que tem
é que mudou de um tempo para cá, que tem a ver com esse lugar do editor e o autor, né? E como processo de educação. E me provocou, nas apresentações, nos debates, inclusive na apresentação do material, como esse lugar da edição ele varia, né? E o que me instigou muito a pensar isso num lugar de dissertação. Para explicar um pouco o contexto, ele vem também um pouco no contexto indígena, essa provocação de edição e editor, que é sobre... eu não queria falar o nome do rapaz errado, mas ele é um estudante, então vou me omitir de falar o nome dele, que eu posso falar errado, mas ele é um estudante do FIEI, ele produz cinema, e ele também trabalhou na matéria transversal por um tempo como produtor, ganhou alguns prêmios com o filme dele. Todavia, a professora Goretti, que é uma professora da FAI, ela provocou a seguinte questão. Quando ele passa o filme nas famílias indígenas que convida para passar, ela repara uma reação totalmente diferente do material cru, que a gente vai chamar de material cru, porque não passou por um editor, né? E uma reação que é talvez um pouco mais broxante do grupo, quando mostra o material final, que é o que ganhou os prêmios, né? O material que foi premiado e tal, que passa aí pela via da edição. Aí eu estou falando numa realidade de vídeo. Aí me provocou a pensar isso no universo da literatura, o quanto nós, nesse lugar de edição e coautoria que seja, a gente muda o sentido para o que é aceito, o que é colocado, e às vezes o sujeito que é o autor, que seria e tal, ele não provoca aquele sentido nos pares ou nele mesmo, né? Parece que o olhar do cineasta, nesse caso, ele dialoga mais com as famílias indígenas, mesmo não sendo as famílias dele. Por exemplo, estou lá no Jacareabá, mas o Pataxó também se identificou mais com essa versão, que não foi premiada, e a versão da edição identifica mais com a gente, assim, que está fora. Eu queria saber assim, um pouco desse lugar da edição, quando a gente muda a semântica, daí tem a ver com a seleção também, do que a gente escolhe que vai, do que escolhe que não vai, ou da seleção crua ou não, ou até a própria exposição do texto. Acho que era isso. Também para provocar, quebrar o gelo e tal. Obrigado pela pergunta. De fato, assim, enfim, esse universo do cinema indígena, a gente sabe, ele é um universo enorme, assim, tem os filmes, eles são muito diferentes, assim, entre si, em termos de proposição, de interesse, de circulação, de montagem. Há mesmo essa situação, assim, em algumas aldeias, né, que se diz que os filmes, o material bruto, ele é mais bem recebido, assim, né, e fica-se horas e horas assistindo, às vezes, as imagens dos rituais, etc. Eu gosto de pensar um pouco nesses filmes na maneira como eles são mesmo variáveis e na maneira como, em cada formato que eles ganham, no caso dos Machacali especificamente, esses Tataquá, eles são filmes de pouca montagem, assim, eles são quase a imagem bruta do ritual, assim, sabe? Eles não têm uma intervenção forte de montagem, mas eu gosto de pensar muito nessa variedade dos filmes, assim, e aí eu acho que tem a ver, talvez, com o processo de edição. Eu acho que esses filmes eles começam a circular e eles começam a ganhar interesse quando eles vão produzindo certas relações mesmo com fora, né? Certas vizinhanças mesmo, assim. Acho que essa ideia, especificamente para os Machacalé, é muito forte, né? Essa ideia
das formas da aliança, assim, né? Como constituir aliança com esse fora, que muitas vezes é um fora avassalador, assim, destrutivo, né? E aí eles vão se aliando a esses povos todos, e eu acho que o cinema, no caso dos Machacali, é um cinema menos de registro, de documentação ou de qualquer coisa do tipo, do que uma máquina relacional mesmo, de produção de afinidade, de aliança e tal. Então eu acho que a montagem ela tem um pouco esse sentido também, né? De permitir ao filme circular, produzir essas alianças. Eu acho que talvez isso tenha alguma relação com a edição. Eu me lembro que tem um filme dos Machacali, que é um filme mais montado, que eu gosto muito, que chama Caçando Capivara. É um dos filmes que eu mais gosto, assim, desse universo. E quando eu escrevi sobre esse filme, eu me lembro que eu me deparei com justamente esse texto o que diriam os animais si, né? Que esse texto da Desprez, né? Que é um texto belíssimo, assim. E ele disse muito dessa experiência dos Ticumã mesmo, que é essa experiência, assim, como a necessidade de constituir laços com esses outros mundos, assim, né? E aí você tem que inventar outras histórias, outras narrativas, assim, outras montagens, para que esses laços se constituam considerando essas perspectivas que vêm de mundos muito outros, assim, né? Que são os mundos dos povos espíritos, animais, etc. Né? Então, eu acho que isso é uma dimensão. Eu lembro que eu recorri a esse texto para pensar uma dimensão política mesmo desses filmes dos Machacali, na medida em que é na relação com fora que um grupo que chegou nos anos 50, com 59 pessoas, assim, hoje eles continuam mantendo os cantos, né, mantendo a sua experiência muito viva, assim, né, e é um povo que vai se expandindo, crescendo. Eu acho que isso deriva muito desses laços, essas formas de constituir laços. E o cinema, de alguma forma, entra aí, né? Como, eu diria, como agência mesmo desse universo, né? Não sei se eu respondo sua pergunta, mas é um pouco por aí. Cada situação é muito diversa uma da outra, né? Não, só pensando na edição, eu não sei como é que transporia, né? Mas o editor não é um juiz, sabe? Acho que é um pouco, para mim, é um pouco aí. Assim, acho que o montador também não. A gente não está decidindo o que existe e o que não existe. As coisas existem, né? A gente está tentando criar, acho eu, qualquer coisa que viva sem a gente. Então, um filme, um livro, um caderno. Essa coisa, quando vive, ela é um organismo, ela é um móvel, uma peça, ela é o que for, mas ela tem como é que eu posso dizer? Como é que você falou dos limites? Eu adorei o que você falou dos limites do corpo, que são possibilidades de movimento, né? É como se fosse isso. A gente dá os limites, ou a gente reconhece, a gente lapida os limites para que aquilo ande. E é claro que ela não vai agradar a uns, vai agradar a outros. E quando você diz esse exemplo de que nas famílias o material bruto é mais bem-vindo, a mim me soa que essas famílias têm muito mais paciência que a gente. Sabe? Eles têm mais tempo, mais espaço do que a gente prefere que corte. A nossa língua é sintética. A gente acha que a síntese é uma coisa importante. A gente, sei lá quem, os brancos, esse mundo enorme que são os brancos, sei lá quem que é a gente. A gente está acostumado com coisas sintéticas, filme de 2 horas, a gente tem Aí, se alguém te fala, vamos assistir 5 horas de plano de sequência, sem corte, eu falo, vamos! Né? É um pessoal com muita paciência, com muita disponibilidade, com outra relação com a imagem. Acho que essa. E aí, se a gente for esperto, inteligente, a gente aprende. Senão, não. A Alice também quer fazer um comentário. Essa pergunta sua aí é a pergunta do seu mestrado, você sabe, né? Então, você não vai ter ela respondida assim tão facilmente. Mas eu acho que tem com relação ao que a Carolina falou também.
O que essas famílias veem quando elas veem essas sequências? O que é que elas estão vendo? Assim? É uma pergunta para se fazer para elas. O que é que vocês estão vendo quando vocês veem isso e que faz com que vocês gostem mais disso e não daquilo? Ao invés da gente tentar fazer uma resposta genérica. A mim, pessoalmente, me parece que, se fosse uma sequência de 5 horas da minha família, eu também ia preferir ver o bruto. Porque, no bruto, a gente vê as coisas do cotidiano, as coisas que escapam, e, às vezes, nós mesmos. Olha como eu sou, olha como fulano é. E isso escapa no corte, né? Isso se perde. Mas o que eu acho de importante nisso é que a edição, eu acho, tanto do vídeo quanto do livro, com qualquer comunidade, né? Até a nossa também, se a gente entender a gente como comunidade, eu acho que o que é mais importante da edição é que ela é uma experiência em si mesmo. O processo de editar é um processo de experiência que vale por si mesmo, nele mesmo, sabe? Então, enquanto você está editando, isso é uma experiência. Então, trabalhar com povos indígenas, editar junto com eles, trabalhar com outros povos, editar junto, em si o livro. Às vezes, o livro é mais importante no momento em que ele está sendo editado do que depois, quando ele vai circular, porque, às vezes, ele não tem importância nenhuma depois, quando ele vai circular. E a gente fica indignado, porque a gente quer que o livro tenha alguma importância, mas ele não tem, ele não tem essa mesma áurea que tem para nós em outras circunstâncias. Ele é papel mesmo, às vezes ele vai acabar como ele veio, no meio da terra, lá se misturando com os bichos, sabe? Mas a atividade de editar, a experiência da edição, ela abriu o caminho a outras coisas. Ela abre portas, assim, e aí, pensando nesse exemplo, enfim, provavelmente as pessoas ali estão se vendo, elas têm muito menos vivência de se verem do que nós, então, talvez isso seja uma coisa importante a se considerar, mas, enfim, no momento em que elas estão vendo o material editado, um material bruto, elas estão tendo acesso a um processo, elas estão visualizando que um processo aconteceu. E a experiência desse processo é a experiência de quem trabalhou ali na comunidade da edição. Mas assistir a esse processo abre a possibilidade dessas pessoas se interessarem em fazer outros. Sabe? Eu não gostei não dessa edição que ele fez, então eu vou fazer outro. E eu acho que é isso, né, que a gente está falando aqui, assim, a edição como um processo de abrir caminho a outros, né, que vêm, assim, não fechar. A gente tem mais alguns poucos minutos de tempo aqui no teatro, mas eu queria saber quem gostaria de fazer alguma outra pergunta, intervenção, comentário. Clá. Lídia, se puder dar o microfone. Tem microfone, Clá. Você vai ficar no registro. Boa noite todo mundo. Vou aproveitar esses poucos minutos só para falar de um ponto de vista que eu acredito ser muito importante de falar, porque geralmente a gente fala mais silenciosamente. Recentemente, além de já ter uma história aí dos começos da Chão da Feira, eu tive a oportunidade de fazer os cadernos que vêm no meio ali da Intempestiva, o 61, que foi muito especial. Eu queria só falar desse lugar de quem agencia a dimensão simbólica da forma desse processo de transmissão, resultado de todo, assim, de como que de repente essa necessidade de falar ela tem que estar, né? É um A4, porque é para imprimir se quiser ler, e a gente, né, tem um exercício enorme, porque eu e a Luísa a gente tem esse diálogo da formatação gráfica, de dar cara para isso. E, para mim, foi extremamente curativo os 4 cadernos que eu fiz, no sentido de o que foi dar forma para aquilo, para mim.
Então, num lugar de quem está agenciando, né, de repente você se vê, parece que esse fluido está passando na sua mão e você faz assim, e manda ele. Assim. E aí eu sinto que... Eu lembro direitinho o dia que a Lu me convidou, eu estava tomando sol, depois de fazer pilates, estava muito saudável, e eu fiquei super feliz. E o fazer dos cadernos foi a possibilidade... Claro que, né, a gente tem uma história, mas acho que quando vem uma coisa livre desse jeito também, do tipo, vai lá, é para ser gostoso. E essa energia ela vem junto, assim. Então, é isso. Não sei, eu poderia elaborar muito mais as palavras para ficar bonito, mas eu achei importante esse relato afetivo, assim, de quem faz graficamente. Fez, né, um pouquinho, espero que faça muito mais coisas aí, fortalecer com a chão, mas que é um lugar desse fármaco também, de reconhecer isso, assim. Que imagem, né? Porque tem uma cara, a gente dá uma cara para o negócio. Inclusive, é a cara que chega no e-mail. Olha que responsabilidade. O primeiro que eu fiz, uma amiga querida que sabia o tanto que foi bom para mim fazer, me mandou um print screen assim, falou, chegou. E eu queria agradecer. É isso. Tá, gente? Boa noite para todo mundo. Querida. Foi muito querido o que você fez agora. Obrigada. Alguém mais? Ou vocês querem comentar? Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Um comentário? Sim, por favor. Vou fazer um último comentário, que é, eu fiz história. Então, tem toda uma versão marxista minha que não sossegue, não sossegará, espero bem eu, que diz disso. Os proletários do livro são muitos. A gente está aqui ouvindo os que gostam da letra lida, mas há um monte de gente que gosta da letra impressa, que conhece a letra impressa, que sabe fazer. Eu lembro quando a gente fez o da Silvina, que é um livro verde. O senhor da gráfica me falou: você prefere esse ou esse? E a gente foi indo. Chegou no momento, eu falei: olha, não vejo diferença. Ele falou: como não? Eu falei: eu não vejo, o senhor decida, eu não vejo. E depois ele ainda fez mais umas 4 ou 5 vezes. Então, ele tinha um mundo, para mim, absolutamente invisível, com uma fronteira, como aquela casa, absolutamente invisível, e com uma mata, por outro lado, que era o mundo dele. Então, há muita gente a trabalhar nisso. Há quem venda, há quem embale, há quem escreva, há quem revisa, há muita gente. Então, por trás de qualquer publicação, há um mundo proletário, que está aí, sindical também. Então. Obrigada, né? Vamos encerrar. Vamos. Sim. Muito obrigada a todos vocês pela escuta. E, se vocês quiserem continuar conversando, a gente também pode conversar fora do teatro. E não só fora do teatro, pela vida. Muito obrigada. Boa noite.